Pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje vocês estão me vendo? Sim. Sim? Tá, menos mal, né? Que eu já estava preocupada. Pessoal, antes da gente começar a aula, né? Deixa só eu falar com vocês sobre a aula de atualidades políticas, econômicas e sociais. Eu não sei se vocês já foram informados, mas chegou uma nova professora, e quem irá ministrar a aula de atualidades políticas, econômicas e sociais para vocês agora é a professora Edilane, tá? Tanto para vocês quanto para os alunos do segundo ano. Eu continuo com vocês com cultura goiana somente, tá? Se livraram de mim em uma disciplina, certo? Passei para ela o que nós havíamos combinado na semana passada, para essa semana. Creio que ela deve dar prosseguimento, tá? Então, vocês se preparem para aquela aula que nós havíamos combinado, ok? Provavelmente ela deverá dar prosseguimento a ela, certo? Ok, pessoal? Certo. Certo? Então, tá bom. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a história de Goiás. Na aula anterior, a gente estava fazendo uma revisão com vocês, né? E paramos na transição da mineração para a agricultura e a agropecuária, né? Foi isso que nós paramos. Hoje eu vou tentar ver se eu consigo transmitir uma tela para vocês para a gente falar a respeito disso, tá? Hoje eu penso que a gente vai conseguir ir mais um pouco à frente, porque hoje vai estar mais tranquilo, a gente vai tentar caminhar com essa história de Goiás para chegar nos dias atuais, o mais rápido possível, tá? Falar da nossa atualidade, certo? Até porque a parte de... Eu tive dando uma olhada nos conteúdos de vocês lá, que a professora Divina já trabalhou, a parte cultural ela já trabalhou com vocês toda, né? Cavalhadas, Pirinópolis, aquelas questões culturais, ela já trabalhou todas, pelo que eu percebi nas aulas que ela havia postado, né? Então, acho que a gente pode terminar essa parte histórica até chegar aos dias atuais, se Deus contribuir conosco, né? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir a tela aqui. A gente, jovens, chamados, né? E depois enviem para mim, por gentileza, para que eu faça a minha no meu WhatsApp privado, ok? Por gentileza. O computador conseguir fazer o processo, a gente começa. Tá, pessoal, enquanto ele resolve, né, ele tem o tempo dele aqui, vamos falando, né? Não vamos aguardar compartilhar essa tela para falar, não, porque senão a gente perde muito tempo. Tá. Na aula anterior, a gente parou, a hora que nós começamos a falar sobre a transição da economia mineradora
para a economia de subsistência e agricultura e futuramente para a economia agropecuária, né? Nós havíamos começado a falar sobre isso na aula anterior. E vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? Apesar de não estar transmitindo na tela, está tranquilo. Tá? Ok. Tá, pessoal. Então, como a gente já havia comentado com vocês, estávamos comentando, a transição da economia mineradora foi um tanto quanto conturbada. Por quê? Porque Goiás estava numa condição um tanto difícil, né? Porque tudo que se fazia em Goiás para ganhar recursos financeiros era a mineração. Então, com a queda do ouro, como eu expliquei para vocês, o tempo de produção de ouro em Goiás foi muito limitado, muito pequeno, né? Acabou muito rápido e assim que acabou, o governo do estado do país, né, da pessoa da coroa portuguesa, ela vai pensar em algumas alternativas para poder recuperar a economia goiana. E dentre essas alternativas, eles vão pensar na agricultura, né, que até então era uma agricultura de subsistência, ou seja, produzia-se só o necessário para sobreviver, né? A partir da queda do ouro, o governo do estado de Goiás, né, não só do estado de Goiás, mas do Brasil, vai tentar, de alguma forma, recuperar essa economia investindo na agricultura. Mas existiam alguns contrapontos que não permitia que isso acontecesse. Pessoal, mudou a tela de vocês aí já, por gentileza? Ou ainda continua na tela normal? Mudou, professor. Não, deixa só eu ver se eu consigo. Oi, Jesus. Dá o tempo para ele fazer o que ele precisa fazer aqui. Tá, pessoal, então vou continuar, porque senão a gente vai perder muito tempo. Vocês estão me vendo? Tranquilo? Ou tá vendo a tela só? Não tô vendo nada. Nem a tela, não tá? Não, nem a senhora. Meu Deus. Ah, tá, agora vai dar certo. Vai passar a tela do slide agora para vocês. Na hora que tiver que aparecer a tela, vocês me falam, por favor. Apareceu. Ai, até que enfim, meu Deus. O duro é que a gente não tem paciência para esperar, né? Mas, até que enfim, a gente fica mexendo e dando informação demais para o computador. Tá, pessoal, então, voltando ao que a gente estava falando, várias medidas foram tomadas, né, para recuperar a economia do estado de Goiás. E a gente vai estudar hoje sobre isso. Quais foram essas medidas que o governo fez? Valeu a pena? Aconteceu alguma coisa? O que ele planejou deu certo? Nós vamos descobrir hoje, tá? E eu quero que, como está todo mundo dormindo aí, né? Todo mundo entrou na sala e deitou, vamos levantar e eu quero que alguém vá lendo para que eu vá explicando, ok? Por favor, quem está na sala aí que gosta de ler, começa a ler para mim, por gentileza. Posso ler, tia? Por favor, não só pode como deve. Me faz esse grande favor. Tá bom. Transição da sociedade mineradora para a sociedade pastoril. Ao se evidenciar a decadência do ouro, várias medidas administrativas foram tomadas por parte do governo, sem alcançar, no entanto, resultados satisfatórios. A economia do ouro, sinônimo de lucro fácil, não imediato, um produto que substitui
em nível de vantagem econômica. A decadência do ouro afetou a sociedade goiana, sobretudo na forma de ruralização e regresso a uma economia de subsistência. Subsistência, tá. Conforme eu havia dito para vocês, né? Imediatamente o governo do país não conseguiu encontrar algo que substituísse o lucro que o ouro dava, né? Por quê? Porque ele pensou em investir na agricultura. Mas existia desde a época quando começou a se explorar, o governo havia criado algumas leis para limitar o processo de agricultura no estado de Goiás, para que o povo se focasse na mineração, né? E quando foi necessário mudar essa economia, né, transformar uma economia que antes era de subsistência em uma economia que gerasse lucros, eles vão esbarrar nessas leis que já haviam sido criadas, né? Além de outras dificuldades que existia na produção, no transporte desses bens produzidos no estado de Goiás. Então, a economia mineradora não vai achar um substituto à altura logo de imediato. Vai encontrar futuramente? Vai, porque a gente sabe que o estado de Goiás é um grande estado rico em produção agropecuária, né? A gente sabe disso agora, mas vai levar um certo tempo até que se chegue a essa condição que está agora. Primeiro, a administração do estado vai tentar implantar a agricultura como uma substituta do ouro, mas não vai ter recursos financeiros para isso, não vai resolver o problema. E isso vai causar um problema ainda maior. Por quê? A população que antes vivia nas cidades, né, que tinham se formado às margens dos rios onde extraía-se o ouro, ela vai para o campo, né, vai se tornar uma sociedade rural, mais ruralizada, vai regredir, né, ao invés da economia ir para frente, ela vai regredir, ela volta a ser uma economia só de subsistência, a economia do estado de Goiás. E ainda que no slide eu não coloquei, um dos fatos mais agravantes que como vai voltar todo mundo para o campo, né, vai se tornar uma sociedade ruralizada, culturalmente o estado de Goiás também vai se tornar um estado um pouco atrasado, tá? Isso vai persistir durante um certo tempo. Então, com a decadência do ouro, com o fim da mineração no estado de Goiás, nós vamos ter esses três problemas: a ruralização da população, né? A população que antes vivia na cidade volta toda para o campo, né? A economia que estava se tornando uma economia vigente em todo o país, graças ao estado de Goiás, Minas e Mato Grosso, ela se torna uma economia só de subsistência, uma economia só para produzir, para sobreviver, né? E culturalmente Goiás também vai se tornar um pouco atrasado, tá? E isso só vai ser resolvido algumas décadas depois, certo? Próximo, por favor. Diogo. Vou começar a pontuar os nomes. Hã? Pode ser, então. Pode ser? Então vamos lá, por favor. Transição da sociedade mineradora para a sociedade pastoril. Após verificar o inevitável esgotamento do sistema econômico baseado na extração do ouro a partir do segundo quartil do século XVIII, o governo português implanta algumas medidas visando reerguer a economia no território, dentre elas o incentivo à agricultura e à manufatura e à navegação dos rios Araguaia, Tocantins, Paranaíba, que se fizeram indiferentes ao desenvolvimento do sistema. Ocorre então a falência do sistema e o estabelecimento de uma economia de subsistência, com a ruralização da população e a consequente empobrecimento cultural. Tá, é o que eu acabei de falar para vocês, né? Que a população volta para o campo e a economia que antes, né, tinha se tornado uma economia muito eficaz, né, volta a ser só de subsistência, e a população, como vive no campo, e o estado de Goiás, vocês já sabem, porque vocês já estudaram isso antes, o estado de Goiás, ele era considerado pelo restante do país o sertão, né? Então, há consequentemente o empobrecimento cultural, ou seja, a população
ruralizada não consegue ter contato com a cultura e o desenvolvimento que estava acontecendo nas outras partes do país. Tá? Mas isso vai ser revertido, graças a Deus, né? Graças a Deus para nós. Tá, próximo, por favor. Não quero falar os nomes, mas se for necessário, eu cito. Andressa, por favor. Camila ou Andressa, leem uma de vocês. Posso ler, professor? Pode, qualquer uma de vocês que quiserem ler, por gentileza. Pode ler. Agropecuária nos séculos XIX e XX. A característica básica do século XIX foi a transição da economia extrativa mineral para a agropecuária. Os esforços continuados do Império em estabelecer tal economia acabaram se esbarrando nas restrições legais que foram impostas inicialmente como forma de coibir tais atividades, a exemplo da taxação que recaía sobre os agricultores, e também em outros fatores de ordem econômica, como a inexistência de um sistema de escoamento adequado, o que inviabilizava as exportações pelo alto custo gerado e cultural, onde predominava o preconceito contra as atividades agropastoris, já que a profissão de minerador gerava status social na época. Tá, pessoal. Inclusive, eu já havia começado a falar lá com vocês sobre isso. Além de todos os problemas, né, as dificuldades que era escoar esses produtos que eram produzidos no estado de Goiás, era muito difícil. Por quê? Porque no estado de Goiás ainda não existiam estradas, né? As estradas eram muito precárias. Então, o que produzia aqui no interior do estado, até chegar no porto para ser enviado para Portugal, o lucro ficava praticamente nessas despesas de viagem, né? E ainda existia as grandes taxas que o governo português tinha criado para evitar que a população deixasse de explorar o ouro e fosse plantar, produzir, né? Tudo isso foi dificultando, fazendo com que se tornasse cada vez pior essa produção agropecuária, agropastoril dentro do estado de Goiás, né? Por quê? Outra questão, o status de ser um minerador ou dono de uma mina era muito melhor do que o status de um agropecuarista ou de um, como que a gente diz hoje em dia, um fazendeiro, né? Na época não era assim que se chamava, tinha outro nome. Mas para quem trabalhava como dono, fulano é dono da mina tal, né? Para ele era um status muito melhor. Então, se desapegar dessa questão era muito difícil, né? Era mais complicado. As questões fiscais, de fiscalização, a questão de taxação de impostos e a questão de escoamento dessas mercadorias, né, de levar essas mercadorias aqui do interior até chegar no Rio de Janeiro ou na Bahia para despachar para Portugal, era muito, muito difícil, ficava muito dispendioso. Então, isso fez com que essa mudança, né, da economia ficasse cada vez mais difícil. Tornou quase impossível, até que o governo resolve investir na agropecuária, né? Agropecuária, por que isso foi interessante, a agropecuária, e ela funcionou? Porque o gado, ele mesmo se transporta, né? Não precisa... Hoje em dia a gente usa as carretas, mas na época, quando não tinha estrada, esse gado ia tocado, né? Era mais fácil de fazer essa transição, esse transporte. Então, o investimento, a mudança da economia de subsistência, ou seja, da agricultura para a agropecuária, se deu exatamente por isso, por conta das taxações, que antes eram muito altas, o transporte, que era muito difícil. Então, várias dificuldades foram encontradas, até que se chega no investimento na agropecuária. E é o que vai fazer com que Goiás entre nos eixos novamente. Não imediatamente, porque as coisas não acontecem assim, mas que acabam chegando aonde nós estamos hoje, como um grande produtor agropecuário. Vamos lá. Alguém lê novamente, por gentileza?
agropecuária nos séculos XIX e XX. Desse modo, a agricultura permaneceu orientada basicamente para a subsistência em conjunto com as trocas intra-regionais. Já a pecuária se potencializou devido à capacidade do gado em se mover até o destino e a existência de grandes pastagens naturais em certas localidades, favorecendo a pecuária extensiva. Nesse sentido, os pecuaristas passam a atuar de forma efetiva na exportação de gado, fornecendo para Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará. Ok. É nada mais do que eu acabei falando, né? Eu antecipei o próximo slide, né? Acabei falando sobre isso, então. Então, a economia no estado, a agricultura no estado de Goiás, ela vai permanecer só uma economia de subsistência, né? Juntamente com as trocas entre as regiões, e o que vai se potencializar vai ser a pecuária, né? Como eu acabei de dizer para vocês. Então, Goiás vai começar a produzir bastante gado, né, para fornecer para Bahia, para o Rio de Janeiro, Minas e o Pará, ok? Então, a pecuária se torna a principal fonte econômica do estado de Goiás, a partir do século XIX, tá? Meados do século XIX, a economia pecuária começa a produzir lucros para o estado de Goiás. Goiás vai chegar no século XX como um território de representatividade econômica, ou seja, no início do século XX, Goiás já despontava, né, e se concretizava como um estado agropecuário, ou seja, a economia agropecuária vai começar a mostrar a cara do estado de Goiás, né, como consequência do processo de expansão da fronteira agrícola para a região central do país. Tá? Essa questão aqui a gente precisa falar um pouquinho melhor sobre ela, tá no próximo slide, né, a expansão das fronteiras agrícolas para a região central, né, e justamente por conta disso nós vamos mudar a capital do estado logo em seguida, né, a capital do estado vai sair de Goiás e passa a se planejar, há muito tempo já vinha essas questões de mudança da capital, mas a capital do estado ela só vai ser mudada no século XX, depois da Revolução de 30, tá? Depois que o Getúlio Vargas chega no poder, tá? Então, vamos lá, vou passar o slide novamente. Primeiro nós falamos sobre a independência de Goiás e depois a gente fala sobre a mudança da capital e a chegada da República no estado de Goiás. Tá, alguém lê para mim, por favor? Tá, pessoal, Independência de Goiás. Pode continuar. A independência de Goiás, 1749. Assim como no Brasil, o processo de independência de Goiás se deu gradativamente. A formação de juntas administrativas, que representam um dos primeiros passos nesse sentido, deram oportunidade às disputas pelo poder entre os grupos locais, especialmente sensível em Goiás. Reação do Norte, que se julgando injustiçado pela falta de assistência governamental, proclamou sua separação do Sul. Tá. Bom, pessoal, nós sabemos, né, vocês já sabem, eu acho, que Goiás, até 1749, ele pertencia à capitania de São Paulo, né? A partir de 1749, com a grande produção de ouro e o avanço que Goiás estava tendo no século XVIII, vai acontecer o processo de independência do estado de Goiás, né? Vai começar a pensar nessa independência e na proclamação do estado de Goiás como uma capitania independente. Goiás se torna uma capitania, né, uma província, né, diferente, separada do estado de São Paulo. E o que vai acontecer? Vai se organizar o estado de Goiás, mas ele vai ser um processo lento, vai ser feito gradativamente, assim como a independência do Brasil, né, que vai acontecer futuramente. Então, essa mudança, né, desse processo de pertencer a uma outra província e se tornar independente, ela vai ser um processo lento, feito gradativamente, organizando-se gradativamente. Mas a partir de 1749, Goiás
se torna uma província independente, como a gente já havia visto isso, né? Ele se torna, chega-se um governador para o estado de Goiás, a gente sabe que o primeiro governador foi o Conde dos Arcos, né? Inclusive era genro do Bartolomeu Bueno. Então, mas isso se deu num processo um pouco demorado e lento, certo? E a insatisfação da região norte do estado de Goiás com os desmandos, né? E a gente vai ver isso quando acontecer futuramente a separação do estado do Tocantins. Isso começou desde 1749, desde a proclamação da independência, né? A região norte do estado de Goiás já estava insatisfeita, se sentindo injustiçada desde a independência do estado. Mas vai acontecer essa separação só lá no século XX já, tá? Mas eles já vão se declarar separados, se proclamar a separação do estado, do sul do estado, desde 1749. Mas no papel isso só vai acontecer lá na Constituição, tá? De 1981. Ok? Tá, pessoal. Goiás é República Velha. Não sei que vocês preferem eu fale ou vocês leem e eu explico, fica a critério de vocês, do jeito que vocês acharem melhor. O que vocês acham? Eu leio, professora. Leio, depois eu explico? Sim. Goiás Então, vamos ver. e a Velha República. A proclamação da República, 15 de 11 de 1889, não alterou os problemas socioeconômicos enfrentados pela população goiana, em especial pelo isolamento proveniente da carência dos meios de comunicação, com a ausência de centros urbanos e de um mercado interno e com uma economia de subsistência. As elites dominantes continuaram as mesmas. As mudanças advindas foram apenas administrativas e políticas. A primeira fase da República em Goiás, até 1930, foi marcada pela disputa das elites oligárquicas goianas pelo poder político. Os Bulhões, os Fleury e os Jardim Caiado, até o ano de 1912. Prevaleceu na política goiana a elite oligárquica dos Bulhões, liderada por José Leopoldo de Bulhões. E a partir dessa data, até 1930, a elite oligárquica dominante passa a ser dos Jardim Caiado, liderada por Antônio Ramos Caiado. Tá. Só para esclarecer, é o Caiado mesmo, viu? É a família do Caiado que está no poder até hoje, certo? Só que aqui, no caso, era o avô dele. Avô, tios que estavam no poder. Tá, pessoal. Sobre a proclamação da República. A proclamação da República ela foi feita em novembro, por conta do atraso, né, socioeconômico, a falta de comunicação que existia no estado de Goiás, a falta de meios de chegar a notícias no estado de Goiás. Lembra que eu disse para vocês que Goiás era um estado atrasado, considerado um sertão, né? Heiderland, né? Essa notícia só foi chegar aqui em janeiro, para vocês terem noção do quanto ela foi, tanto que o estado de Goiás ainda estava atrasado, né? Então, a notícia da proclamação da República, que tinha acontecido em novembro, só foi chegar em Goiás, em janeiro, né? E o estado de Goiás, ele continua, as mudanças para o estado de Goiás, com a proclamação da República, elas foram bem fracas, bem limitadas. O que mudou? Mudou a forma de ser administrado e algumas políticas, mas o atraso social e econômico do estado de Goiás continuou o mesmo, tá? Não houve grandes mudanças com a proclamação da República. Essas mudanças, elas só vão chegar no estado de Goiás com mais, como que eu vou dizer, com mais afinco, né? As mudanças após a proclamação da República, essa nova forma de governo, a partir da década de 1930, tá? A partir da tomada do poder pelo Getúlio Vargas, tá? Mas isso a gente vê logo agora em seguida. Então, até a década de 30, quem mandava no estado de Goiás, quem ainda eram as elites oligárquicas, ou seja, os grandes latifundiários, ainda era quem morava ali próximo à cidade de Goiás, que era a capital do estado até então, né? Então,
Quem mandava, e engraçado porque nós estamos vivendo isso novamente, ainda quem mandava, quem comandava a política, quem mandava no estado de Goiás, eram os Bulhões, os Fleuris. Eles não eram candidatos a governadores, eles optaram por não lançar candidatos, eles apoiavam quem estava no poder, que geralmente eram os Bulhões ou os Jardins Caiados, tá? Eles não eram candidatos, eles preferiam ficar só no apoio político. Mas quem mandou no estado de Goiás até 1912 foi os Bulhões, né? E logo em seguida, Jardim Caiado, que vai até 1930. Com a chegada do Getúlio Vargas no poder, tentando mudar esses desmandos, né, que acontecia na política goiana, não só na política goiana, a gente sabe disso porque vocês já estudaram sobre a era Vargas. O Getúlio Vargas, quando chega no poder, ele vai fazer grandes mudanças em quem está no poder, não é isso? E uma das mudanças que ele vai fazer é no estado de Goiás. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai mandar para o estado de Goiás um interventor, né, que é o Pedro Ludovico. Ele vai colocar uma junta administrativa diferente no estado de Goiás e já que vai colocar em prática, a partir de 1932, a mudança da capital do estado de Goiás. Ah, professora, mas por que vai mudar? Essa ideia de mudar a capital do estado, ela não era do Getúlio Vargas, ela não surgiu com Getúlio Vargas, né? Ele só fez aproveitar a ideia, mas a ideia já era antiga. Por quê? Vocês provavelmente todos conhecem a cidade de Goiás, vocês sabem que a cidade de Goiás ela é dentro de um buraco, né? Para a gente chegar, ela não tem visibilidade, não tinha como ela crescer mais, né? E o local que ela estava não era um local ideal para ser a capital do estado, além das questões dela ser reduto desse grupo oligárquico, né? Esse grupo oligárquico eram os fazendeiros daquela região. Então, eles meio que, a região pertencia a eles. Não haveria espaço para que Goiás crescesse para outras regiões e nem que outro grupo administrativo chegasse ao poder. Então, aliada a todo esse processo e a vontade do Getúlio Vargas de tirar esse povo do poder, né? De mudar a administração dos estados, acabar com essas elites oligárquicas no poder, ele vai mandar o Pedro Ludovico para pensar e organizar a construção da nova capital do estado de Goiás. E a região de Campinas foi a escolhida, né? A região onde hoje é construído Goiânia. Tá? Mas isso vai acontecer a partir de 1932, a partir da chegada do Getúlio Vargas no poder, desde 1930. Ok? Então, até 1930, quem manda no Goiás, vamos pensar sério, né? A verdade que manda até hoje foi o Jardim Caiado, tá? Só houve uma pausa e acabou voltando para o poder, porque só o Caiado tem anos que está na política, né? E a gente sabe que não só o Caiado e vários outros dessas elites ainda conseguem estar na política ainda. Ok? Ok, pessoal? Tá? Uhum. Tá. Alguém lê para nós, por favor? Oi. Diego, tá por aí? Sim, professora. Por gentileza, Diego, lê para mim. Goiás é a República Velha. Com a Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas na presidência da República do Brasil, foram registradas mudanças no campo político. Destituídos os governantes, Getúlio Vargas colocou em cada estado um governo provisório composto por 3 membros. Em Goiás, um deles foi o Dr. Pedro Ludovico Teixeira, que dias depois foi nomeado interventor. Com a Revolução, o governo adotou como meta trazer o desenvolvimento para o Estado, resolver os problemas dos transportes, da educação, da saúde e da exportação. Além disso, a Revolução de 30 em Goiás deu início à construção de Goiânia. Ok, tá. Já havia falado sobre isso, né? Eu só não havia falado sobre a vontade do Getúlio Vargas, e isso ele fez, não foi só no estado de Goiás,
No estado de Goiás, ele foi mais evidente essas mudanças, porque por conta do grau de atraso social e cultural que o estado tinha, né? Então, felizmente, nós tivemos o Getúlio Vargas na nossa história, né, que vai trazer para o estado de Goiás, vai investir no transporte, na educação, na saúde e na exportação. Mas, além disso, na construção da capital do estado de Goiás, ou seja, na substituição da capital do estado de Goiás para a região de Campinas, ou seja, a região onde hoje é construído Goiânia. Ok? Pessoal, ainda faltam 5 minutinhos, vamos ver se a gente consegue terminar esses slides para a gente, na próxima hora, já falar sobre outro assunto, ok? O próximo, por gentileza. Já falei sobre isso também, mas vamos lá. O Alisson. Está acordado? Wagner. Jean. O Al Johnny. De Goiânia, o governo Mauro. Tô acordado. Então, acorde. Olá, professora. Por favor, leia. A mudança da capital de Goiás já havia sido pensada em governos anteriores, mas foi viabilizada somente a partir da Revolução de 30 e os seus ideais de progresso e desenvolvimento. A região das Campinas foi escolhida para ser um local onde se edificaria a nova capital, por apresentar melhoras condicionais hidrográficas, topográficas, climáticas e pela proximidade da estrada de ferro. No dia 24 de outubro de 1933, foi lançada a pedra fundamental. 2 anos depois, em 7 de novembro de 1935, foi iniciada a mudança provisória da nova capital. O nome Goiânia, sugerido pelo professor Alfredo de Castro, foi escolhido em um concurso promovido pelo Semanário O Social. Tá, ok. O Social. O Social. Tá, pessoal. Vou explicar sobre isso aqui e a gente encerra a aula, tá ok? Tá. A escolha do local para se construir a capital de Goiás não foi uma escolha aleatória, né? Foi verificada várias condições que facilitariam e seria pertinente que fosse feito nesse lugar. Dentro dessas condições, as condições hidrográficas, né, a gente sabe que tudo isso tem que ser... Como Goiânia é uma cidade planejada, né, assim como Brasília, essas condições foram todas levadas em considerações, as condições hidrográficas, as topográficas, o clima e, principalmente, a proximidade da estrada de ferro, tá? Que já estava em Anápolis e ficou por lá, né? Tudo isso foi levado em consideração. Por quê? Porque se próximo à estrada de ferro, o que se produzisse no estado de Goiás ele seria levado até Goiânia e de lá desembarcado, porque esperava-se que a estrada de ferro chegasse a Goiânia, né? Infelizmente não chegou, ficou só em Anápolis. Mas tudo isso foi levado em consideração na hora da escolha do local da construção da capital do estado de Goiás, tá? A pedra fundamental, né, o começo da obra começou em 1933, né? 1935 iniciou-se a mudança provisória, mas a capital só foi inaugurada em 1937, tá? Ela só vai ser inaugurada bem depois. Mas tudo isso aconteceu dentro do ano de 1933 até 1937. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem que a planta, como ela é uma cidade planejada, foi feito um plano piloto. Vocês sabem qual que é o plano piloto de Goiânia? Vocês sabem me falar o formato original da cidade de Goiânia, se não tivesse acontecido o que aconteceu, né, que construiu-se para todos os lados de forma desordenada depois.
Quando criou-se o plano piloto de Goiânia, o que era para ser feito? Vocês sabem me falar? O plano piloto de Brasília é um avião, como todo mundo sabe. E de Goiânia? O plano piloto de Goiânia é o formato de Nossa Senhora Aparecida, tá? O plano piloto, a cidade, quando foi construída, a primeira parte da cidade, era no formato do manto de Nossa Senhora Aparecida, ok? Tá aí o plano piloto dela, para vocês verem, e as primeiras construções da cidade de Goiânia, como que ela foi planejada, como que era para ela acontecer, ok? Tá, pessoal, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Próxima aula, se preparem para trabalhar, porque é vocês que vão trabalhar na próxima aula. Na próxima aula, já tragam material para escrever, ok? Para a próxima aula. Obrigada a vocês pela presença, por terem dormido na minha aula para variar, né? E até a próxima aula. E se preparem para a aula de atualidades com a professora Edilane, ok? Até mais para vocês. Até semana que vem. Tchau. Até, professora. Fica com Deus. Amém. Fiquem com Deus também. Até semana que vem. Falou, tia. Falou, Tchau, Diogo. professora. Tchau, meninos. Vão com Deus. Tchau, tia!